Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais uma correção de redação. E hoje vamos falar da pobreza menstrual? Partiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá? A filha pediu correção em vídeo, então cá estamos nós. O documentário Absorvendo o Tabu, ganhador do Oscar em 2019, explicita a convivência com a pobreza menstrual em um vilarejo indiano. De maneira análoga, a realidade da pobreza menstrual, caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento sobre a menstruação, é comum no Brasil. Dessa forma, a pobreza menstrual não apenas causa impactos na vida escolar, como também viola a dignidade de pessoas que menstruam. Então, olha só. Quando você traz aqui a contextualização do tema com o documentário, eu quero que você aprofunde um pouco mais. Eu quero que você mostre para a banca que realmente você vê relação entre esse documentário e o tema. Que essa escolha não foi uma escolha aleatória, que você escolheu assim só para cumprir tabela, mas que isso foi feito de uma maneira intencional, que essa escolha ela foi efetiva. Então eu preciso que você faça essa articulação. A convivência de quem? Como? Tá bom? E aí de maneira análoga, por que de maneira análoga, né? De maneira análoga ao documentário, de maneira análoga ao que aconteceu, então perceba que não há uma articulação. E aí, meu amor, eu quero que você vá lá no módulo 2, no módulo das competências do Enem, e que você veja como que eu oriento essa construção. E aí, depois que você vê esses vídeos, eu quero que você vá lá no módulo de redações exemplares e também veja como que eu oriento, né, como que eu escrevo isso nas redações, tá? Lembre-se de usar os travessões, né, para exemplificar, tá bom? Isso aqui mostra o domínio da língua portuguesa e você ganha ponto na competência 1, tá? Então use aí os travessões, beleza? Então eu quero só que você aprofunde um pouco mais aqui a contextualização do tema e aí mostre que você fez isso de uma maneira intencional, que não foi uma escolha aleatória, tá bom? E aí perceba que você vai trazer aqui a antecipação dos argumentos, então Deus abençoe. Em primeiro plano, é necessário analisar como o âmbito educacional é impactado pela pobreza menstrual. Assim, segundo pesquisa realizada pela marca de absorvente Always, 1 em cada 4 jovens já deixou de ir à escola por não conseguir comprar absorventes no Brasil. Ou seja, a opção de ficar em casa é preferível a conviver em um ambiente hostil da sociedade que ainda considera a menstruação como um tabu, algo sujo, alvo de brincadeiras de mau gosto e preconceito. Maravilhosa! De certo, a convivência durante o período menstrual, cercado pela pobreza menstrual, se torna um fardo, e muitas jovens preferem a evasão escolar a ter que aguentar julgamentos por algo que não podem impedir, o que leva-as a um sem crase, lembra que não tem crase antes de artigo indefinido, pobre ensino e futuro profissional. Então, olha só, a convivência durante esse período cercado pela pobreza menstrual, só para evitar a repetição, né, se torna um fardo. Gostei muito desse seu parágrafo, achei um parágrafo muito, muito legal, muito bom, gostei da forma como você argumentou. Eu quero apenas que você cuide para você fazer a reflexão crítica. Lembra? A reflexão crítica é aquele período final no parágrafo em que você traz, né, um comentário, um fechamento do parágrafo. Então eu quero que você reveja isso. Veja bem, você trouxe, né, ao tópico frasal, a fundamentação, e aí comentou a fundamentação, depois você argumentou. Então você poderia ter dado uma aprofundada aqui nesse finalzinho, tá bom? Só para fazer o fechamento aí. Tá? Outra coisa que eu quero que você tenha cuidado é em relação ao número de linhas aí, tá? Para você não acabar extrapolando muito e aí acabar não conseguir desenvolver o segundo parágrafo de desenvolvimento. Procure pelo menos num dos parágrafos, e aí eu quero que você volte aqui nas lives que estão salvas. Eu acho que foi a última live que eu fiz aqui no canal. Dá uma olhadinha na orientação que eu dou em relação à retomada da alusão no final do parágrafo, tá? Isso vai ajudar bastante você também aí nesse fechamento aí, nessa reflexão crítica.
Em segundo lugar, decorrente dos impactos gerados pela pobreza menstrual, destaca-se a falta de dignidade pessoal. Por conseguinte, como postulou a escritora Simone de Beauvoir em seu livro Segundo Sexo, é o contexto social que faz da menstruação uma maldição. Isto é, diferentes posições e condições sociais aliadas à crítica social permitem que o tabu da menstruação perdure. Consequentemente, é nessa conjuntura da menstruação levada como maldição que a pobreza menstrual se insere, em que mulheres que têm pouco ou nenhum acesso a condições, sem crase porque está no plural, adequadas para lidarem com sua menstruação e se sentirem respeitadas, têm, as suas dignidades violadas por não poderem passar pelo período de forma adequada. Perceba que aqui o período ficou muito extenso e eu me perdi na leitura. Então você tem que ter um cuidado para isso não acontecer no dia da sua prova, porque senão o corretor vai falar: eita, Giovana, o que ela está fazendo? Então vamos lá, ó. Consequentemente, é nessa conjuntura da menstruação levada como maldição que a pobreza menstrual se insere, em que mulheres que têm pouco ou nenhum acesso a condições adequadas para lidarem com sua menstruação e se sentirem respeitadas, então aqui, ó, têm suas dignidades com pouco ou nenhum acesso, violadas por não poderem passar pelo período de forma adequada. Desse modo, isso causa a subjugação das pessoas que menstruam e o asco contra o seu próprio corpo, além de contribuir para desencadear problemas psicológicos e sociais. Aqui você poderia retomar a autora, tá bom? Para fechar aí a coerência textual, para fechar aí o seu parágrafo. Então procure fazer esse movimento, sabe? De retomar a alusão que você usou no parágrafo, tá? Cuidado aí para você não se estender demais, tá bom? Perceba que esse parágrafo acabou ficando um pouco confuso por esse motivo. Torna-se claro, portanto, o caráter problemático dos impactos da pobreza menstrual na sociedade brasileira. Logo, cabe ao poder público, no papel do Ministério da Saúde, propiciar projetos de distribuição de produtos de higiene para pessoas que menstruam, que deve ocorrer por meio do Sistema Único de Saúde, que poderá disponibilizá-los em bairros socialmente afastados, visto que é a parcela da sociedade mais carente que sofre os impactos dessa mazela. Dessa forma, a fim de diminuir a pobreza menstrual no Brasil, pessoas que menstruam poderão gozar da educação e da dignidade sem a menstruação ser taxada como maldição. Eu sei que algumas palavras, não tem como você ter um sinônimo, mas eu quero que você cuide um pouquinho aí para não extrapolar, tá bom? Olha só, você colocou aqui, ó, o poder público no papel do Ministério da Saúde, tá? Então eu acho que para você matar o detalhamento, você poderia colocar o Ministério da Saúde e detalhar o Ministério da Saúde, dizer para mim quem que ele é. Projetos de distribuição, então aqui, ó, distribuir produtos de higiene para pessoas que menstruam, entendeu? Então é aqui que você tem que cuidar, coloca o verbo, mostra o verbo aí que você vai dizer o que ele tem que fazer. O Ministério da Saúde deve distribuir produtos de higiene, que deve ocorrer por meio do projeto, e aí você vai dizer o projeto que vai distribuir esses absorventes, entendeu? Então é esse cuidado que você tem que ter. Me diz o nome, o agente, me diz o que ele vai fazer, porque aí você colocou o Poder Público, o Ministério da Saúde e o SUS, e aí você não me especificou o que vai acontecer. Tudo bem? Então eu quero que você dê uma ênfase um pouquinho maior aí para a sua conclusão também, tá bom, meu amor? Então vamos lá. Voltando aí com tudo, Qualquer dúvida você me pede, tá bom? Vamos ter que melhorar aí essa sua conclusão, tá bom? E aí também essa retomada de elementos aí no seu texto, tá bom? E língua portuguesa você teve alguns desvios graves aqui, Algumas questões de crase, acentuação, dá uma atençãozinha aí especial para isso, acento, tá bom? E vírgula. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720, 780, meu amor, é o começo. Para chegar nos 900 mais, nós temos que passar pelos 780. Qualquer dúvida, à tua disposição, tá bom? Beijo!